Espero que estejam todos aí e bem. O meu nome é Ana Bessa, para quem não me conhece, sou a fundadora e formadora do projeto GPS Financeiro, um projeto de educação financeira cristã à luz da Bíblia, e hoje estamos aqui para falar da inflação. Não me parece assim um tema muito interessante, mas é realmente muito importante para as nossas finanças. Eu vou começar por fazer uma breve apresentação. E se vocês tiverem dúvidas e questões ao longo da apresentação, peço-vos que coloquem no chat e depois no final da apresentação vamos ao chat ver quais são as vossas dúvidas, questões e vamos também fazer aqui um bocadinho para quem quiser falar um bocadinho sobre este tema, ok? Espero que vocês estejam tudo bem. Então vamos começar com o nosso evento. Como combater a inflação? Então, nós temos aqui um risco de queda, um perigo. E nós vamos basear a nossa apresentação em 2 versículos bíblicos. O primeiro é: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Portanto, a primeira parte do nosso evento, eu vou falar um bocadinho qual é o perigo da inflação para as nossas finanças pessoais. Não vamos falar aqui em questões técnicas, vamos falar especificamente para as nossas finanças. E depois temos uma segunda parte, que é baseado no versículo: os planos bem elaborados levam à fartura. Ou seja, quais são os planos, quais são as estratégias que eu vou tomar para não entrar aqui em queda, não entrar neste perigo de queda. Então vamos falar um bocadinho sobre a questão da inflação. A inflação também é chamado o ladrão escondido, o imposto escondido, porque ele vai roubar-nos dinheiro de uma forma que nós no início não nos apercebemos. Só quando realmente escala é que nós nos apercebemos da inflação. Então, em Portugal nós temos tido este nível de inflação. Ela tem surgido em Portugal, tem aparecido em Portugal desde 2021, mas nós só começamos a sentir nas nossas carteiras em 2022. Mas não é realmente um fenómeno de agora, ela está a influenciar as nossas finanças já há algum tempo. E a inflação, ela é um fenómeno normal. Se vocês virem aqui, numa economia estável, a inflação existe por volta de 1%, 2%, ela não é um bicho-papão, é algo normal que acontece. O problema é quando ela escala para estes valores que temos aqui, de 9% e 10%. E também queria fazer aqui uma salva que 9% é um valor médio, porque nós temos produtos que estão a aumentar muito mais que 9%. Nomeadamente os bens de primeira necessidade, a alimentação, combustível, e portanto não é bem 9%. Nós, na verdade, podemos estar a sentir um aumento da nossa despesa muito superior a 9%. E portanto precisamos de ter aqui um bocadinho de cuidado com os números, porque isto são apenas valores médios. Então, esta inflação vai impactar, vai ter 3 efeitos nas nossas finanças. Eu vou começar com o primeiro efeito, que é o ladrão do salário. Portanto, o que acontece é que com a inflação o dinheiro vai perdendo valor. Aquilo que eu comprava há 10 anos com 50 euros, eu ia ao supermercado, comprava 50 euros, trazia muita coisa. Hoje eu vou ao supermercado, compro 50 euros, já não trago muita coisa. E daqui a 10 anos eu vou ao supermercado com 50 euros e não vou trazer mesmo grande coisa. Portanto, o dinheiro vai perdendo aqui valor com o tempo. E isto também acontece com o nosso salário. Se nós, o ano passado, com o nosso salário, eu comprava 10 laranjas, eu este ano, com o mesmo salário, só compro 9 laranjas. E por isso é que ele se chama o ladrão escondido, porque o nosso salário é como se estivesse a perder aqui 10% e nós não nos apercebemos. Mesmo que nós tenhamos agora, por exemplo, um aumento salarial de 5%, nós continuamos a perder valor,
porque a inflação está perto dos 10% e ela não vai desaparecer. Em 2023 vamos continuar a ter inflação e, portanto, o nosso salário cada vez dá para comprar menos coisas. E, portanto, nós temos aqui uma desvalorização do nosso salário. O segundo efeito aqui tem a ver com o ladrão da poupança. Eu gosto muito de usar o exemplo dos hambúrgueres, porque quem se lembra, há 10, 15 anos, nós com 5 euros comprávamos um bom hambúrguer. Aliás, até comprávamos com menos, com 13 euros, 4 euros, comprávamos um bom hambúrguer. Hoje vamos a uma hamburgueria, com 5 euros compramos o hambúrguer mais básico que há. Então, o que é que isto significa? Significa que 5 euros há 10 anos atrás não são os mesmos 5 euros de hoje e amanhã com 5 euros nós não vamos conseguir fazer nada. E isto é o que acontece com as nossas poupanças. Portanto, as nossas poupanças daqui, eu hoje poupo 100 euros, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, esses 100 euros não vão dar para nada. E, portanto, isto é o efeito normal que acontece com a inflação. O que não é normal é nós termos perdas de 10%. E agora vocês puxem um bocadinho pelo vosso cálculo mental e vocês pensam, se eu há um ano atrás tinha 1000 euros de poupança, hoje elas valem 900. Se eu tinha 10.000 euros de poupanças, elas agora valem 9.000. Portanto, nós estamos a perder muito valor nas nossas poupanças e isso implica que nós estamos, na verdade, a empobrecer de uma forma escondida. Portanto, o ladrão do salário, ele é o ladrão das poupanças e agora ele é o ladrão da margem. Portanto, todos nós, à partida, temos uma margem de poupança mensal. Pelo menos devemos ter, ou seja, gastar menos que aquilo que nós ganhamos. O que é que acontece se o meu salário mantém-se igual, se os meus rendimentos continuam iguais? É que as minhas despesas estão a aumentar. Vamos ao supermercado, gastamos mais dinheiro, os combustíveis estão mais caros, o crédito à habitação está a disparar, portanto tudo começa a aumentar e se nós não temos cuidado, acontece isto que está aqui, nós entramos no vermelho, no prejuízo. O que é isto de prejuízo? Começamos a gastar mais do que aquilo que nós ganhamos. E isto é um problema gravíssimo, porque isto leva, ou em última instância, leva-nos para a dívida. Porque se nós estamos a gastar mais do que aquilo que nós ganhamos, vamos ter que recorrer à dívida e não vamos conseguir pagar essa dívida. Portanto, isto vai tornar-se uma bola de neve. E isto é o que já está a acontecer com muitas famílias, que estão a ver as suas despesas aumentar. Se antes já não tinham uma grande margem, agora estão ainda mais aflitas e acredito que muitas já entraram no vermelho, no prejuízo, e ainda nem sequer se aperceberam. Portanto, a inflação, ela é ladrão do nosso salário, é ladrão das nossas poupanças e é o ladrão da nossa margem mensal. Isto não é para vocês ficarem deprimidos, por favor, não fiquem deprimidos. Isto é para nós termos consciência de realmente do que está a acontecer. E a inflação não vai abrandar, não vamos chegar a 2023 e vai chegar a 1%. Isso não vai acontecer. Portanto, nós ainda vamos ter aqui um período de inflação bastante prolongado e portanto, vamos ter as nossas finanças aqui na zona de perigo. Então, isto é basicamente como se nós tivéssemos um comboio a descer e se nós não conseguirmos meter travão às nossas despesas ou travão à inflação, nós vamos todos descarrilar e pode realmente correr mal. Nós temos que fazer alguma coisa, nós não podemos deixar apenas as coisas acontecerem, as despesas aumentarem, porque senão pode ser realmente muito tarde. E aí, então, este é o objetivo também deste webinar, dar algumas ferramentas para travarmos este efeito. E também temos aqui uma questão, que é como está a tua construção? Como é que estão as tuas finanças? E eu gosto muito de usar aqui o exemplo da Casa da Rocha e Casa da Areia,
porque a inflação, a crise que nós estamos a viver agora, é quase como se fosse uma tempestade. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que, se eu até agora construí a minha casa na areia, vai ser muito difícil, vou ter que tomar medidas muito, muito difíceis para enfrentar este problema. Se eu até agora construí a minha casa na rocha, eu posso ter aqui alguns efeitos, alguns danos na janela, alguns danos no telhado, mas vai ser difícil a minha casa cair. E isto assim, em termos práticos. A casa da areia, se eu até agora não tenho mantido controle financeiro, tenho as minhas finanças completamente descontroladas, acumulei dívidas, não criei poupança, não investi, vivi um padrão de vida acima daquilo que deveria ter, agora vai ser muito difícil, porque se eu já tinha uma margem difícil, já estava com um acumular de dívidas, agora com a inflação vai ser mais difícil. Se até agora eu mantive um orçamento, controlei as minhas despesas, não acumulei dívidas, criei poupança, portanto, fiz boas decisões, tomei boas decisões. Se calhar agora vocês vão ter que fazer pequenos ajustes, mas não terão que fazer grandes mudanças, ok? Portanto, nós podemos ter aqui, neste evento e no nosso país também, pessoas que vão ter que fazer muitas mudanças e algumas pessoas que vão ter que fazer apenas alguns ajustes. E agora vem a resposta que a Bíblia nos dá relativamente a esta questão. A Bíblia diz que nós devemos andar ansiosos, que nós devemos nos preocupar. É isso que a Bíblia nos diz? Não, a Bíblia diz que Deus é que está no controle de todos os eventos e Deus está no controle da economia e nós não nos devemos preocupar nem andar ansiosos. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é nós temos que ser administradores. E os meus alunos do GPS sabem, esta é das primeiras coisas que nós falamos no curso de Finanças Bíblicas, é sobre este papel que Deus deixou-nos de nós sermos administradores. Quando Deus colocou Adão no jardim, antes de dar uma mulher, ele deu um trabalho ao homem, que era cuidar do jardim, cultivar, multiplicar os recursos. E, portanto, nós somos chamados para sermos administradores. E algumas pessoas dizem, Ana, eu não gosto nada de finanças, não gosto nada de números, não gosto nada dessas coisas. Bem, mas é normal, nem todos nós gostamos de todas as coisas. Assim como nem todos nós gostamos de cozinhar. Mas alguém da família tem que cozinhar, nem que seja estrelar um ovo, porque senão a família vai passar fome. Isto é o que acontece com as nossas finanças. Nós temos que encarar o administrador, o gestor financeiro, o mordomo, o CEO, o que vocês quiserem, dentro de vocês, e encarar as finanças da vossa família como as finanças de uma empresa. Eu tenho que ter rendimentos, eu tenho que controlar despesas, e eu tenho que gerar lucro, que é poupança. E nós temos que ter este olhar racional sobre as nossas finanças. O que é muito difícil, porque a nossa natureza humana é de criarmos ligações afetivas, até emotivas, com o dinheiro, com as nossas coisas, e nós temos muita dificuldade em tomar decisões racionais. Mas este é o primeiro passo. É vocês encararem o CEO que há dentro de vocês e, portanto, peguem no nome da vossa família e coloquem SA, e, portanto, se vocês são Souza SA, Pinto SA ou Pereira SA, e pensem que a vossa família é uma empresa em que vocês têm que intervir e gerar lucro. Então vamos ver alguns passos de o que é que eu posso fazer. Já vimos qual é o perigo da inflação, já vimos que ela está-nos a roubar margem, salário e poupança. Então, o que é que nós podemos efetivamente fazer? E nós temos aqui duas opções. Ou aumentamos o nosso rendimento, ou diminuímos a nossa despesa. Se a nossa despesa aumentar 9%,
Quer dizer que eu estou a usar 9%, porque foi o último dado que não foi divulgado sobre a inflação, ok? Mas as vossas despesas podem aumentar mais ou menos, mas se for 9%, para vocês manterem a margem que vocês já tinham, vocês têm que diminuir as vossas despesas em 9% ou aumentar o vosso rendimento em 9% para manterem a margem que vocês tinham. Se vocês já não tinham margem, então aqui a situação torna-se ainda mais difícil, porque têm que remar contra a inflação. Se vocês tiverem um aumento salarial de 5%, por exemplo, vocês podem ter que só diminuir a despesa em 4%. Mas mais do que números, a inflação ela vai continuar, e mesmo que nós aumentemos o nosso rendimento, e nós podemos aumentar o nosso rendimento de várias formas, podemos mudar de emprego, pedir um aumento salarial, ter um part-time, fazer biscates, algum membro da família que não trabalha e passa a trabalhar, por exemplo. Há várias formas e cada família deve analisar o seu caso, mas independentemente de nós conseguirmos aumentar o nosso rendimento, nós temos sempre que travar a despesa, porque a despesa está realmente a disparar. Então, alguns passos. O primeiro passo é informação. Informação é poder. Tu precisas de um orçamento. E aqui nós usamos o versículo base, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar. Isto foi Jesus que disse aos discípulos, ok? Ninguém vai construir uma torre sem primeiro saber se tem dinheiro para isso. Pronto. Mas nós fazemos isso constantemente nas nossas finanças. Então vocês imaginem, temos aqui a imagem de um labirinto, então vocês imaginem que vocês estão num labirinto que querem sair e vocês têm o objetivo de sair num labirinto. Não é fácil sair de um labirinto, ok? Agora vocês imaginem que vocês estão num labirinto às escuras. Vocês vão sair do labirinto? Vai ser muito, muito difícil, não é? Vocês vão dar ali as apalpadelas e tal, mas vai ser difícil sair do labirinto. Isto é o que acontece quando nós não sabemos para onde está a ir o nosso dinheiro. Como é que nós vamos enfrentar a inflação se eu não tenho a mínima noção dos meus gastos? Eu não tenho noção de quanto estou a poupar por mês. Se estou a poupar por mês, quanto é que estou a gastar nas categorias? Não vai ser possível. Imaginem que vocês vão tomar conta da gestão de uma empresa e dizem assim, olha, vocês têm que gerir a empresa, mas não há dados, não há números, vocês não iam conseguir gerir. Mas nós fazemos isso com as finanças da nossa família. Desde que a conta não chega a zero, estamos todos bem. O problema é que ela depois pode rapidamente do zero ir para o menos 100 e para o menos 200. Portanto, todos nós precisamos de um orçamento, de manter um registro do que entra e do que sai. E aqui uma boa notícia, para quem nunca fez um orçamento. Só o facto de nós fazermos registro financeiro e fazermos um orçamento, nós, em média, podemos conseguir poupanças de 30%. E isto não é um número tirado para o ar, são estudos que provam isso. Uns mais, outros menos. Um dos maiores feedbacks que eu obtenho do curso de GPS é que os alunos chegam ao final do curso, depois de fazerem um orçamento e dizem assim, eu não fazia a mínima ideia que gastava tanto dinheiro nisto ou naquilo. Não fazia a mínima ideia. E, portanto, informação é poder. Nós precisamos de saber para onde é que ele está a ir. E como é que nós podemos fazer? Como nós podemos fazer? Daria todo um curso e todo um webinar e todo um workshop, porque é um tema bastante complexo, mas vou deixar aqui 4 exemplos de formas como nós podemos fazer. Nós podemos fazer num simples Excel, quem gosta de lidar com Excel, quem gosta de extratos bancários, é muito fácil fazermos um Excel. Nós podemos usar aplicações de telemóvel, há várias. Nós podemos usar o famoso papel, uma agenda, aquilo que vos der mais jeito,
e nós também podemos usar o sistema de envelopes que não é tão comum em Portugal, mas também é muito, muito útil e pode ajudar muitas famílias a controlarem o consumo. E, portanto, qual é o melhor método de nós fazermos o nosso orçamento? Não existe, desculpa, desiludir-vos, não existe porque realmente depende de cada pessoa. E recentemente vi um estudo, até uma sondagem em redes sociais, sobre como é que as pessoas faziam o orçamento em Portugal. E as respostas foram as mais variadas possíveis. Desde pessoas que tinham a agenda como 7, 8 ou 9 aplicações diferentes, pessoas que misturavam métodos, faziam por Excel, mas depois para o supermercado usavam o método envelope. Portanto, o mais importante são 2 pontos, é vocês testarem qual é o método mais importante para vocês. No primeiro mês testam de uma maneira, não funciona, dá muito trabalho, não há problema, testem outro método e até encontrar um método que para vocês é mais eficiente. E o segundo método de nós fazermos isto é termos disciplina, que é a parte mais difícil, é nós nos disciplinarmos a mantermos isto atualizado. Isto pode implicar termos alertas de telemóvel, tirarmos 5 minutos por semana para fazermos isto, mas é muito importante criarmos disciplina. Quem não faz orçamento, acha o orçamento muito difícil, uma coisa muito má, trabalhosa, limitada, mas quando nós começamos a viver com orçamento, depois de entranhar, nós não vamos conseguir viver sem ele. Porque depois vai parecer que nós estamos às escuras, ok? Portanto, o primeiro passo, nós precisamos saber para onde está a ir o nosso dinheiro e ver se realmente não está a ir para coisas que às vezes nós não fazemos a mínima ideia. O segundo ponto é fazermos um raio-x às nossas despesas. E aqui temos este versículo base: esforce para saber bem como as suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Portanto, nós precisamos de nos esforçar para cuidar bem daquilo, dos nossos recursos e daquilo que Deus nos dá. Então, como é que nós vamos fazer um raio-x às nossas despesas em época de inflação? Nós precisamos de primeiro ver onde está a poupança escondida. E o que é a poupança escondida? É aquela poupança que está em coisas que não têm grande importância, do género comissões bancárias. Há muitas pessoas que pagam comissões bancárias, não fazem a mínima ideia que pagam comissões bancárias. Quem não tem crédito de habitação, por exemplo, não tem desculpa para pagar comissões, porque hoje em dia há bancos, quem quiser depois pode falar comigo, eu dou mais umas dicas sobre isso, mas existem vários bancos que não cobram despesas bancárias, portanto temos que ter atenção a isso. Mas depois há outras subscrições de coisas que nós não usamos, às vezes até estamos a gastar muito dinheiro em compras online e nós não sequer temos noção. Portanto, aqui temos 2 pontos: negociar despesas fixas, negociar crédito de habitação, negociar seguros, internet, planos de telemóvel. Nós temos que fazer isto de forma regular, porque os bancos não nos vão ligar a oferecer descontos nas comissões. Ok? Os nossos prestadores de serviços, eles não nos vão ligar a baixar o preço. Isso é muito raro, não esperem que isso não vai acontecer. Temos que ser nós a ter este papel de gestores e ir atrás e procurar preço e comparar. E às vezes em algumas alterações, em algumas despesas, nós conseguimos recuperar este valor que a inflação nos está a tirar dos nossos salários. Negociar as despesas fixas e controlar as variáveis. E aqui o que é que são as despesas variáveis? São as grandes vilãs do nosso orçamento, porque a alimentação que nós gastamos em supermercado, em restauração, em vestuário, em compras online, em lazer,
Portanto, todas estas despesas que variam muito ao longo do mês, se nós não tivermos um controle, um orçamento para estes valores, é muito fácil elas nos levarem para o prejuízo. E aqui funciona muito bem quem tiver dificuldades de controlo, ou adotar, por exemplo, o método dos envelopes, ter um envelope para cada categoria, ou até criar uma conta digital à parte, que também há sem comissões, só para esse tipo de despesas. Portanto, nós nos disciplinarmos aqui em limitar estas despesas. Obviamente que a parte dos extras é mais fácil nós irmos por aí, a parte do lazer, a restauração. Não sei se vocês têm consciência, mas se nós tomarmos um café fora por dia, são mais de 200 euros por ano. Agora, se nós aplicarmos isto às vezes a pequenos hábitos, nós estamos a falar de muito dinheiro. E, portanto, às vezes nós achamos que não vale a pena poupar aqui, porque isto é uma despesa muito pequena, mas depois, a nível, quando nós olhamos do perspectiva anual, tem aqui um grande impacto. Portanto, fazemos um raio-x de onde é que nós podemos sermos minuciosos para recuperar aqui alguma perda de poder de compra. Depois vamos ao terceiro passo, fundo de emergência, talvez um dos temas mais famosos na área das finanças pessoais e mais importantes. Prepara-te para imprevistos. Observe a formiga que ainda assim armaneza as suas provisões no verão, na época da colheita, e ajunta o seu alimento. Portanto, a formiga junta no verão para o inverno. É isso que nós precisamos de fazer. Então, todas as famílias têm que ter um fundo de emergência para que sempre que haja uma emergência, isso não se transforme numa catástrofe, que é o que muitas vezes acontece. E as emergências vão acontecer, não é? Uma avaria de um carro, uma doença, um desemprego, alguma urgência na nossa casa, alguma coisa que avaria, que nós precisamos de substituir. Portanto, essas coisas vão acontecer. E aqui, no fundo de emergência, temos duas situações. Para quem já tem fundo de emergência, e eu espero que pelo menos todos tenhamos ou procuramos ter, temos que recalcular o nosso fundo de emergência. Porque se antigamente, por exemplo, eu vivia, por exemplo, com 1000 euros, provavelmente agora os 1000 euros já não me chegam. E o fundo de emergência, por defeito ou por recomendação, nós devemos ter pelo menos 6 meses de despesas. Okay? Portanto, quem tem fundo de emergência deve recalcular o fundo de emergência. E dado que nós estamos num período de muita incerteza, de inflação galopante, de aumentos de taxas de juros, de possível recessão, talvez este também seja o momento de nós reforçarmos um fundo de emergência até aos 12 meses. Ou seja, termos um fundo de emergência bem reforçado e sermos cautelosos nesta fase. Quem não tem fundo de emergência vai dizer assim, e agora, como é que eu vou construir um fundo de emergência de 6 meses? Nós temos que pensar em etapas. Primeiro vou construir um mês, depois vou construir 2 meses, vamos aproveitar subsídio de Natal, rendimentos extras, a nossa margem mensal e vamos construir aos pouquinhos. E mais importante que tudo, é uma questão de prioridade psicológica. O fundo de emergência, para quem não tem que se tornar uma prioridade número 1. Além do, claro que depois do básico de comer, dormir, não é? Ter uma casa, depois disso tem que ter um fundo de emergência. Se nós não tivermos um fundo de emergência, nós vamos cair no endividamento, porque nós não vamos conseguir fazer face a imprevistos. Okay? Portanto, quem tem, recalcula, quem não tem, nós precisamos de construir este fundo. O quarto ponto tem a ver com a taxa de esforço. Livra-te da escravidão da dívida. E aqui temos o versículo muito conhecido sobre a dívida: o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta.
É a Bíblia que diz que a dívida é escravidão. E isto é um problema, isto é um problema sempre, a dívida é um problema, a taxa de esforço, que é o peso que a dívida tem no nosso orçamento, é um problema, mas em época de inflação torna-se ainda um problema maior. Porquê? Vamos fazer de conta que eu recebo 1000 euros e 700 euros são para pagar prestações de crédito. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu só vou ter 300 euros. Okay? Eu só vou ter 300 euros para gerir. Porque eu, quando recebo o meu salário, 700 euros já estão destinados aos meus credores. Eu não tenho possibilidade de ajustar, de negociar. Posso negociar o crédito, não é? Mas enquanto eu tiver aquele crédito, eu tenho aquela prestação. Eu estou presa àquela prestação. E por isso é que a Bíblia diz que a dívida é uma escravidão. Nós ficamos escravos dos nossos credores. Porque nós todos os meses temos que, de alguma forma, arranjar dinheiro para lhes pagar. E se nós não lhes pagar, eles vão nos bater à porta. Normalmente costuma-se dizer que nas horas de aflição os credores nunca se esquecem de nós. Eles batem-nos sempre à porta. E, portanto, quanto mais dívidas nós tivermos, mais créditos nós tivermos, mais dificuldade vamos lidar com a inflação. Porque nós não vamos ter margem no nosso orçamento. E isto é um problema muito crítico, porque nós temos agora famílias que estão a enfrentar aumento da taxa de juros do crédito de habitação, depois têm acumulado crédito automóvel, créditos pessoais, dívidas de cartões de crédito, e depois quando chegam ao fim, recebem o seu salário, uma grande parte vai para créditos e depois o resto vai ser muito difícil, porque se antigamente iam ao supermercado com 200 euros, hoje em dia vão com 200 euros ao supermercado e já não vão conseguir suprir as suas necessidades. Então, pagar as nossas dívidas, livrar-nos das dívidas é prioritário, mas em época de inflação torna-se ainda mais importante. Por isso, quem tem créditos com taxas muito elevadas, que são normalmente créditos pessoais, dívidas de cartão de crédito, portanto, são aqueles créditos que têm juros muito elevados. Esta é a altura de nós amortizarmos, liquidarmos o máximo os créditos. Se eu tenho um crédito automóvel que me está a aprisionar, que me está a escravizar, que me está a tirar orçamento, esta pode ser uma opção pode ser uma opção nós vendermos, por exemplo, o nosso carro, para liquidar o crédito e arranjarmos uma alternativa mais económica. E por isso, depois do nosso fundo de emergência, nós devemos pagar dívidas, porque nós, antes de querer ganhar juros, porque algumas pessoas me perguntam assim, mas o que é que compensa? Pagar dívidas ou investir? Então, nós não podemos querer ganhar juros enquanto nós pagamos juros. Primeiro, nós temos que deixar de pagar juros para ganharmos juros, ok? Quinto ponto, o investimento, então, não deixes as tuas poupanças desaparecerem. Este tema também é um tema bastante complexo e daria para talvez um próximo evento, mas o investimento é importantíssimo, porque, conforme eu falei um bocadinho no início, se eu hoje sacrificialmente poupo 100 euros, eu tenho que ter consciência que daqui a 20 anos esses 100 euros não vão dar para nada. E, portanto, se custa-nos poupar, porque poupar implica sacrifício, eu estou a poupar, quando estou a poupar, na verdade, eu estou a abdicar de comprar alguma coisa no presente, portanto, eu estou a fazer um sacrifício, nós devemos valorizar esse sacrifício, e esse sacrifício tem que ser através de investimento. Aqui temos, nesta imagem, uma simulação de quanto é que eu ficaria ao fim de 5, 20 e 35 anos se poupasse 100 euros por mês. E aqui vemos o impacto do investimento. Se eu poupar 100 euros por mês e tiver uma rentabilidade de 0, eu vou chegar aos 35 anos com 42 mil euros. Se eu investir em produtos que em média me rendem 5%, eu vou chegar aos 35 anos com 111.298. Ok? Portanto, o investimento é importante para multiplicarmos
E a multiplicação é bíblica. Aliás, nós temos aqui 2 versículos. Um foi na parábola dos talentos, em que o Senhor perguntou ao servo, pelo menos, ao servo infiel. Quem penso que a maioria deve conhecer esta história. E o que é que o Senhor disse ao servo infiel? É que pelo menos devias ter feito um depósito a prazo. Pelo menos. E nós sabemos que os depósitos a prazo agora rendem 0, não é? Pelo menos devias ter feito um depósito a prazo. E em Eclesiastes também encontramos aqui o versículo, investe os teus recursos em vários lugares, porque tu não sabes quais são os riscos. Portanto, nós devemos investir os nossos recursos, o nosso dinheiro, para os nossos objetivos, para a nossa reforma, dependendo dos objetivos de cada família, mas para também combater a inflação. Porque se eu não investir, o dinheiro está a perder. Não existe dinheiro parado. Okay? Vocês já ouviram, às vezes, agora aparecem muito estas notícias, há muito dinheiro parado. Não existe dinheiro parado. Se o dinheiro não estiver a crescer, ele está a perder valor. Não existe dinheiro parado, ok? Se nós tivermos dinheiro parado no banco, ele está a perder valor, ok? Mas nós só devemos investir depois de nós termos um fundo de emergência, depois de nós não estarmos a pagar juros abusivos, só depois daí é que devemos investir. E isto é muito importante para combater a inflação. Para quem nunca investiu, para quem quer começar, uma boa estratégia para começar é criar um plano de poupança-reforma, que é algo essencial. Quanto mais jovens nós formos, mais isto é importante, devido ao risco que há no futuro na segurança social. Portanto, todos nós devemos criar um plano de poupança-reforma e depois aí podemos sim pensar em estudar opções de investimento, fundos de investimento, certificados de aforro, ok? Não começar por criptomoedas nem nada dessas coisas, começar com coisas seguras, e esses são os primeiros passos, mas isto vai implicar estudo, tempo, mas vai valer a pena. Agora aqui vamos fazer um ponto de situação em relação ao crédito à habitação. Então, o crédito à habitação, e eu decidi colocar aqui, porque é algo que realmente que está a ter um impacto muito grande nas famílias. Nós estamos a assistir a aumentos de 100, 150, 200 euros na prestação do crédito de habitação. Portanto, nós temos aqui as taxas, aqui temos a taxa Euribor, 6 meses, e como vocês podem ver, ela andou aqui muito tempo nos valores negativos e de repente ela disparou, está quase nos 2%, e a taxa de 12 meses até já está em 3%. Isto é muito crítico para as famílias, e quem tem crédito de habitação, em vez de ver um aumento da sua despesa em 9%, vai ver um aumento da despesa em 20%, 30% ou mais por cento. Portanto, isto é realmente muito crítico. Famílias que tenham uma prestação de 300 euros facilmente vão para uma prestação de 500 euros. Okay? Portanto, quem tem crédito de habitação a taxa variável, este é um dos pontos mais críticos que tem que ter atenção. E o que é que nós podemos fazer para quem tem crédito de habitação? O básico, que é negociar, procurarmos o spread mais baixo, procurarmos renegociar os nossos seguros fora do banco normalmente geram uma poupança, portanto, garantir que nós temos o crédito de habitação mais barato do mercado, ok? Depois de nós passarmos esta fase, há dois pontos que são importantes. Um deles é amortizar. O dinheiro no banco está a perder valor. Não adianta nós termos dinheiro no banco a perder valor. Esta é a altura de nós usarmos dinheiro para amortizar. Amortização, que é algo que deve ser normal, é uma atitude normal e saudável para as nossas finanças, que deve acontecer de forma rotineira, mas em época de inflação e de aumento de juros, não é? Isto torna-se ainda mais relevante, porque quando nós amortizamos, a prestação não vai diminuir, neste caso vai subir menos,
não é? Vai subir menos, e nós podemos também ter aqui uma redução do seguro de vida. Portanto, quem tem essa possibilidade, quem tem poupança, não gastem o fundo de emergência. O fundo de emergência tem que existir, à parte do fundo de emergência, amortizem o crédito. E a partir, e fica aqui também já a nota, que a partir de janeiro de 2023 vão ser suspensas as comissões de amortização. Portanto, a partir de janeiro em 2023 não vai haver custos de amortização, por isso aproveitem para amortizar o vosso crédito, porque isso pode ser, gerar uma poupança muito, muito, muito elevada. O segundo ponto importante é simularem. Existem vários simuladores online onde vocês podem simular a vossa prestação. Simulem como é que seria a vossa prestação se a Euribor chegasse aos 4%. E 4% é uma taxa bastante possível que ela chegue. Não é? E infelizmente ela até pode subir mais. Mas como é que ficaria a minha prestação 4%? Porque nós temos que estar preparados. Não é para vocês deixarem de dormir, ficarem preocupados, ansiosos, não é nada disso. É apenas para estarem preparados. Se isto acontecer, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou gerir o meu orçamento? Que alterações é que eu vou estar a ter que fazer? Porque as taxas de juros vão continuar a subir em 2023. Vão continuar a subir e é importante que elas subam também para travar a inflação, que é uma das medidas para combater a inflação. Portanto, o segredo é nós estarmos preparados e sermos prudentes. Simulem, ok? Não entrem em desespero, mas simulem. Vocês podem encontrar isso no site do Banco de Portugal, mas há vários outros simuladores. Se tiverem dificuldades em simular, peçam ajuda a alguém que trabalhe com créditos, alguém que realmente possa vos ajudar, ok? Portanto, sejam prudentes. E aqui vem outro ponto também bastante importante, que é reavalia o teu padrão de vida. O dinheiro está a ser servo ou senhor. Aqui uma ponderação não tão prática, mais difícil, que é nós reavaliarmos se realmente faz sentido a forma como nós estabelecemos o nosso padrão de vida. Isto porquê? Na nossa sociedade nos incute que melhorar a nossa vida financeira tem a ver com aquilo que nós possuímos. Ou seja, eu tenho que ter um carro sempre cada vez melhor, eu tenho que ter uma casa cada vez maior, eu tenho que ter umas férias cada vez maiores, e parece que isso é que é realmente a evolução financeira. Mas o que é que acontece é que às vezes esse pressuposto que a sociedade nos impõe leva-nos a uma vida de escravidão. E porque eu quero ter aquele carro, acabo por assumir um crédito, porque eu quero ter uma casa assim, acabo por assumir um crédito bastante superior. E às vezes nós andamos aqui a tentar, todos os meses, a tentar sobreviver com um estilo de vida que talvez não é realmente o adequado para nós, porque o que a Bíblia nos ensina, e é isto realmente que a Bíblia tem diferente de qualquer manual de finanças pessoais, é que a Bíblia nos ensina que o mais importante que aquilo que nós possuímos é nós sermos livres financeiramente, é nós termos paz financeiramente. Isso implica eu deitar-me e estar descansado, que não tenho uma acumulação de dívidas, que tenho dinheiro suficiente para uma emergência, que a minha família tem segurança. Isso é muito mais importante do que ter um carro X, Y, Z, uma casa A, B ou C. Portanto, nós precisamos de reavaliar aqui e questionar se nós estamos a adquirir coisas ou se nós estamos presos a coisas que realmente estão a ajudar a minha família ou estão a prejudicar. E aqui eu gostaria de partilhar um testemunho de uma família que vi há pouco tempo num documentário de finanças pessoais, de uma família que adquiriu uma casa bastante grande, que tinha uma prestação muito elevada, portanto, aquele casal vivia e trabalhava de uma forma bastante escravizada ali para conseguir pagar uma casa. E faziam horas extras e não tinham tempo para os filhos.
e realmente alguém questionou e disse, tu achas que tens o mais importante? E eles disseram, não, eu não tenho o mais importante, que é ter paz. Ter paz, que é ter uma vida tranquila. E então esse casal, uma das coisas que fez foi vender essa casa, e como tinham a opção de trabalhar remotamente, foram para uma casa mais barata e mais deslocada, com uma prestação bastante inferior, fizeram uma redução de padrão de vida e começaram a pagar as dívidas, deixaram de ter dívidas, começaram a ter uma vida muito mais tranquila, a ter uma folga no orçamento que lhes trazia bastante tranquilidade. Isto para dizer que vocês, não estou a dizer que vocês têm todos que vender a casa, ok? Isto é um exemplo de que às vezes aquilo que nós achamos, agora vou andar para trás, então eu agora comprei um carro, vou ter que o vender. Questionarmos que se calhar aquilo que nós achamos que é bom não é assim tão bom para nós, ok? E realmente em situações, e há situações de famílias que vão passar por um aperto muito grande com o aumento do crédito de habitação, que vão sofrer muito com a inflação e vão ter que fazer ajustes significativos no seu padrão de vida. E isso não é andar para trás, é andar para a frente. Tudo que nos leva a sermos mais livres, a termos paz, a termos uma vida tranquila, tudo aquilo que nos leva a nós usarmos o dinheiro como servo e ele não ser nosso Senhor, isso é progredir financeiramente, ok? Quem já fez o curso sabe que nós desconstruímos um bocadinho esta ideia do que é o sucesso financeiro. Não é aquilo que às vezes nós pensamos que é. E antes de terminar, queria deixar uma mensagem muito importante que é: não precisas de combater a inflação sozinho. Pede ajuda e procura bons conselhos. E aqui temos um versículo muito importante, queria que vocês guardassem isto na vossa mente ou no vosso coração, se possível. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos e quem sai à guerra precisa de orientação. Todos nós estamos numa guerra, ok? Não numa guerra física, mas numa crise financeira. E tentar enfrentar a crise sozinhos não é a melhor solução. Então, um dos princípios base de gestão financeira que a Bíblia nos ensina é que nós devemos procurar conselho. Nós devemos procurar partilhar as nossas dificuldades. Eu estou com dificuldade no meu crédito de habitação, eu estou com dificuldade em fazer face à inflação, eu vou guardar isso para mim? Não vou guardar isso para mim, eu vou procurar pessoas para me ajudarem. E esta é a altura de nós procurarmos pessoas que tenham alguma sabedoria. Não vamos pedir, por exemplo, eu não vou pedir um conselho a uma pessoa que está altamente endividada. Essa não é a pessoa certa para me aconselhar. Eu tenho que procurar pessoas que realmente me possam trazer bons conselhos, que me possam ajudar. As crises financeiras são muito preocupantes porque as crises financeiras aumentam o número de suicídios, depressões, ansiedades, divórcios. Portanto, a crise financeira tem este efeito na nossa saúde mental, na saúde das nossas famílias, e isto acontece, a maior parte dos casos de suicídio que resultam de problemas financeiros são resultantes das pessoas se fecharem, das pessoas acumularem dívidas, ficarem desempregadas e guardarem isso para si e não partilharem. E, portanto, aquilo que este webinar é apenas uma pincelada de algumas coisas que nós podemos fazer e um incentivo a vocês assumirem o controle, mas vocês não assumam sozinhos. Peçam ajuda, procurem algum amigo, nem que seja, olha o meu orçamento, o que é que tu achas? Achas que há aqui alguma forma de eu fazer aqui alguma mudança? E alguém de fora até pode dar um conselho: olha, sim, eu acho que estás realmente a gastar muito dinheiro nisto, ou então porque é que não faz assim, faz assado? Procurarmos esse aconselhamento. Que é um bocadinho difícil, porque nós vivemos numa cultura que nós não gostamos muito de partilhar as nossas finanças, mas isso é um erro que nós perdemos muitos conselhos e muitas orientações, ok? Portanto, não fiquem sozinhos. Quem está realmente mais aflito com a inflação, partilhem, procurem ajuda, ok?
se vocês levarem pelo menos isto deste evento, eu já ficaria mesmo muito feliz. Agora vamos ver aqui as perguntas do chat, e vamos ver aqui o que é que algumas pessoas disseram, e vamos também dar aqui abertura para alguém que queira falar. Então, temos aqui, boa noite a todos, boa noite. Primeira pergunta, qual é o método que vocês usam ou acha que iria usar se ainda não usa? Diga aqui a sua preferência. Boa noite, uso uma aplicação, uso aplicações de telemóvel, método dos envelopes, muito bem, o método dos envelopes é muito interessante para quem quer controlar aquelas despesas mais difíceis. Uso uma aplicação gratuita, funciona no computador e no telemóvel. E temos aqui o Paulo Silva, desculpem, a taxa de esforço conveniente será de, realmente foi uma falha minha que eu passei esta parte, portanto, a taxa de esforço, ou seja, o peso das dívidas no nosso orçamento não deve ser superior a 40%, ok? E assim, 40% já é tipo o limite, realmente o vermelho, não é? A prestação do crédito de habitação não deve ser superior a 33%, 35%. O que é que acontece? Quem fez crédito de habitação em período de taxas de juros negativas? E este é o maior problema que nós enfrentamos aqui. É que muitas famílias fizeram crédito de habitação com taxas de juros negativas já no limite da taxa de esforço. Chegaram ao banco, qual é o máximo que vocês me dão? Qual é o máximo? Não é? O que é que acontece? Se eu já estava no limite com uma taxa de juros negativa, o que é que vai acontecer com a taxa 1%, 2%, 3%? Vamos ter aqui muitas famílias que vão disparar a taxa de esforço, vamos ter taxas de esforço de 40%, 50%, 60%, e aqui realmente é um problema muito crítico e pode levar a termos que renegociar o crédito, alargar prazos e tomar até decisões mais difíceis. Crédito de habitação, seria melhor passar de taxa variável para taxa fixa, 5 anos. Então, a taxa fixa, eu não sou a muito adepta da taxa fixa, mas a taxa fixa tem uma vantagem, que é trazer estabilidade. Então, para aquelas famílias que têm muita dificuldade em lidar com a variação, pessoas que são muito avessas ao risco, não dormem se a taxa aumentar, não é? Pode ser realmente essa solução, porque a taxa fixa, a gente sabe que durante aqueles anos não é? Temos aquele valor. Qual é a desvantagem da taxa fixa? E nós precisamos de ter isso bem presente. Ela tem duas desvantagens. A primeira é que ela é muito cara. No longo prazo, então, é absurdamente cara, porque os bancos têm que encarecer a taxa, e não é só a taxa, eles aumentam as comissões, eles aumentam tudo o que está ao redor desse crédito, para não perderem dinheiro, porque vocês acreditem, os bancos não perdem dinheiro, e nós é que perdemos sempre, eles nunca perdem, e portanto fica sempre muito cara. Nós temos que ter consciência que numa taxa fixa nós estamos a pagar. E então, no longo prazo, se nós tivermos uma taxa fixa muito tempo, nós estamos a pagar muito mais juros, muito mais comissões. Tem esta desvantagem. A segunda desvantagem é que amortizar a taxa fixa é 8 vezes mais cara. Portanto, num crédito taxa variável, nós pagamos de comissão de amortização 0,5%. Numa taxa fixa nós pagamos 4%, ou seja, quem quiser estabelecer o hábito que eu considero saudável de ir amortizando a dívida, de pagar até o crédito mais cedo para poupar em juros, poupar em seguro de vida, com taxa de fixa vai ser muito difícil, porque vai custar 8 vezes mais caro. Agora, com a nova medida do governo, durante 2023 não há comissão, mas isto é muito temporário, isto só vai acontecer em 2023. Portanto, não existe uma solução melhor para toda a gente. Eu não vou dizer que toda a gente tem que ter taxa variável, toda a gente tem que ter taxa fixa, mas cada família tem que simular, analisar os prós e contras e ver o que é melhor para si.
acima de tudo isso, ok? Ninguém sabe como é que a Euribor vai se comportar. Se vocês virem alguém a garantir que a Euribor vai andar assim, assado, vai crescer, vocês não acreditem, porque ninguém sabe. Ok? Ninguém sabe. No mercado financeiro há as pessoas que não sabem prever, há aquelas que acham que sabem prever, mas não sabem, e há aquelas que sabem que não sabem prever, mas fazem previsões porque alguém quer previsões. Portanto, nós não sabemos. A Euribor pode realmente disparar, como pode destabilizar. Ok? Portanto, não existe essa garantia. Temos aqui um comentário: os bancos não facilitam, mas se quisessem, poderiam facilitar uma taxa mista, com a taxa fixa só por uns anos, só oferecem isso enquanto a taxa estava negativa, agora está quieto. É verdade, os bancos não são nossos amigos. Ok? Portanto, nós temos na cultura portuguesa, temos muita tendência de pedir aconselhamento aos bancos, e nós devemos pedir e saber obter informações, mas eles, acima de tudo, zelam pelos seus próprios interesses e não os nossos interesses. Portanto, nós temos que estar de olho aberto, temos que ter este questionar. Não podemos aceitar tudo o que eles nos dizem, temos que questionar, que ir atrás, ir à luta, ligar, chatear, pressionar para nos baixarem o spread, nos tirarem comissões. Portanto, nós temos que fazer isto, porque se nós não fizermos, eles não vão nos ligar a baixar os preços. Isso não vai acontecer, ok? Os preços das comissões. Amortizações, estamos a falar de que valores? 1.000 euros por ano, mais do que isso? A amortização depende da capacidade de cada família. Não é? Eu não posso dizer se uma família pode amortizar 1.000 euros ou 20.000 euros, depende do que a família tem. As regras que nós temos que seguir nós temos que ter um fundo de emergência. Esse fundo de emergência nós não vamos de repente pagar nas nossas poupanças todas e amortizar, não faz sentido. Temos que ter um fundo de emergência para imprevistos. Se nós temos, por exemplo, um plano de poupança-reforma, devemos continuar esse plano de poupança-reforma, ok? Nós estamos a falar se nós tivermos poupança para além do fundo de emergência, eu pessoalmente aconselho que, dado que a prestação está a subir bastante, e dado que nós não temos esta previsão de como é que vai correr a Euribor, e temos aumentos de prestações de 100, 200 euros, faz sentido nós fazermos boas amortizações. Até porque amortizar, independentemente de nós termos taxas de juros elevadas, amortizar o crédito de habitação gera sempre uma poupança muito grande em juros. Muito grande em seguro de vida. Eu vou-vos dar um exemplo. Numa prestação de 300 euros, aqui assim, números aleatórios, só metade é que vai para a amortização. Não sei se vocês forem ver o vosso extrato. Metade vai para a amortização, outra metade vai para juros. Ok? Portanto, numa prestação de 300 euros, vamos pôr aqui o exemplo, vocês amortizam 150 euros. Quando vocês amortizam 300 euros, nós estamos a amortizar, a pagar duas prestações. Estamos a pagar juros de duas prestações. Vocês estão a perceber o raciocínio. Portanto, ainda temos a questão de que quanto mais rápido nós amortizarmos, nós conseguimos baixar o nosso seguro de vida. E é muito importante que sempre que nós amortizamos, comunicar ao seguro de vida, principalmente nós temos seguro de vida fora, ok? Comunicar ao seguro de vida que o nosso crédito foi amortizado, porque isso vai descer, vai diminuir a nossa prestação do seguro de vida, ok? Portanto, amortizem dentro das vossas capacidades e dentro daquilo que vocês puderem, não é? Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. Quem está antes também de ligar os microfones para quem quiser falar, quem está no Grande Porto, nós no dia 29 de outubro vamos começar uma turma presencial do curso, Gerir, Poupar, Somar, e portanto quem quiser fazer o curso, inscrevam-se. Todos os princípios que nós falamos aqui vão ser muito mais amplamente falados e outros, e portanto
o investimento em conhecimento é o melhor investimento que nós podemos fazer. Ok? Portanto, o conhecimento vale mais que a prata e que o ouro. Mais do que aumentar o nosso dinheiro, nós precisamos saber gerir melhor. Ok? Portanto, estão todos convidados a quem quiser participar no curso, a se inscreverem. E agora também vamos dar possibilidade, não sei se alguém quer colocar alguma pergunta ou falar, antes de nós encerrarmos este evento. Eu tenho uma pergunta. Para quem não vive no Grande Porto, quando é que vai ter chance de participar de um desses cursos? Nós vamos fazer agora a turma presencial, mas brevemente está previsto nós fazemos uma versão online para quem está noutras geografias e, portanto, têm que acompanhar as redes sociais, o site e, claro, são sempre informados dos eventos. E também está previsto, vamos ter um próximo webinar, porque a ideia é realmente nós transmitirmos informação, ajudarmos aqui com educação financeira bíblica, para também as famílias não se sentirem sozinhas e trazer aqui os princípios bíblicos para termos uma vida melhor. Portanto, vocês podem contar com mais eventos e mais encontros. Temos aqui outra pergunta. Falou-se em crédito habitação, mas as dicas servem para outros crédito certo, tipo automóvel. Muito bem, Paulo, exatamente. E é isso que eu falei na parte da taxa de esforço, da dívida. Esta é a altura de nós nos livrarmos das dívidas. Evidentemente que há créditos que são muito mais caros que outros. O caso os créditos pessoais, as dívidas de cartão de crédito e o crédito automóvel também, em algumas circunstâncias, têm juros muito elevados. Estes são os créditos prioritários, porque, ok, primeiro livrar-nos destes créditos que têm juros muito elevados e depois avançamos para o crédito à habitação. Mas sim, mesmo se vocês não tiverem dinheiro para liquidar o crédito, vocês podem amortizar. Portanto, vocês imaginem, chegamos agora ao Natal e vocês recebem o subsídio de Natal e vocês podem usar o vosso subsídio de Natal. Olha, vou usar o subsídio de Natal para amortizar os meus créditos, que é uma excelente opção. Já agora, aproveitem o subsídio de Natal. E isso também vai logo implicar uma descida da dívida, mas leiam bem o que vocês assinaram. Leiam bem, porque nós muitas vezes assinamos créditos automóveis, créditos pessoais e depois não lemos as letrinhas pequeninas e convém nós lermos muito bem o que é que está lá escrito sobre amortização antecipada e liquidação antecipada, ok? Livrem-se dos créditos. Quanto menos créditos nós tivermos, menos prestações nós tivermos, mais liberdade temos para gerir o nosso orçamento, que é esse o objetivo. Em tempo de inflação, quais seriam os investimentos mais convenientes? Não existe atualmente investimentos a render 9, 10%. Se vocês virem investimentos a render 9, 10%, fujam, porque são investimentos especulativos, ok? Portanto, o investimento tem que ter uma perspectiva de longo prazo. Okay? Nós não devemos... investimentos que dão muito dinheiro daqui a um ano é perigoso, fujam, ok? O investimento bom é um investimento que tem um horizonte, eu vou investir para daqui a 5, 10, 15, 20 anos, ok? Porque hoje o mercado financeiro está em baixo, mas amanhã ele vai crescer, ok? E normalmente as crises são cíclicas, não é? Portanto, agora temos os mercados financeiros em baixo e quando recuperar, podem recuperar 30%, portanto, no longo prazo, e não sei se vocês têm noção destes números, mas no século XX, ao longo de todo o século XX, quem investisse, começasse a investir, por exemplo, num índice de ações, por exemplo, obtinha, durante o século todo, uma média de rentabilidade de 5%. Claro que não foi 5% todos os anos, não é? Há anos que caiu 10%, depois outros anos recuperaram 30%. Portanto, o investimento tem que ser realmente com um foco de longo prazo.
E há aqui várias questões no investimento. Se nós nunca investimos, começarmos num plano de poupança-reforma. Isso é algo que neste momento eu considero urgente e obrigatório. Toda a gente ter um plano de poupança-reforma. Depois de nós termos um plano, nós podemos estudar fundos de investimento dentro do nosso nível de risco. Okay? Nós precisamos estudar qual é o nosso nível de risco. Sou uma pessoa mais conservadora, prefiro mais segurança que rentabilidade, então vou optar por produtos mais seguros. Não me importo de arriscar mais para ter mais rentabilidade, então aí já posso apostar em fundos de investimento, por exemplo, mais em ações, que é o que rende mais no longo prazo, mas tem muita variação. Portanto, o investimento é uma área que implica muito estudo e procurem então, o importante é nós sabermos o que é que nós estamos a investir, muito importante nós estudarmos, ok, quero fazer um plano de poupança-reforma, não vamos fazer o primeiro que aparece à nossa frente, vamos pesquisar um bocadinho e diversificarmos. Em época de inflação isto ainda se torna muito importante, não vamos meter os ovos todos no mesmo cesto, ok? Nós temos que diversificar, está bem? Porque se acontecer alguma coisa, não é? Depois nós perdemos o nosso dinheiro todo. Portanto, investimentos diversificados. Certificados de aforro, sim. Neste momento, os certificados já estão com uma taxa de 2% e são produtos super seguros, muito melhores que depósitos a prazo do banco. Os portugueses adoram depósito a prazo, mas neste momento é zero, e como nós sabemos, o zero quer dizer que é menos. Okay? Certificados de aforro é uma solução para quem quer investimentos sem risco. Tal investimos no negócio, é boa ideia fazê-lo agora? Depende do negócio, não é? Depende do negócio. Mas esta é uma época de cautela. É uma época que nós temos que ter, existe uma probabilidade de entrarmos em recessão, também não sabemos se isso vai acontecer ou não, mas temos que ter alguma cautela do que é que estamos a investir. Okay? Talvez esta seria uma altura para termos alguma prudência naquilo que nós fazemos, tanto com negócios como investimento, compras. Okay? Temos aqui alguma segurança. Que vantagens há na amortização no crédito de habitação taxa fixa e já a faltar só 3 ou 4 anos para terminar? O que nós temos que fazer é, neste caso, faltam 3 ou 4 anos, vamos ao nosso extrato bancário, vamos ver qual é o capital em dívida. Eu ia dizer, vamos calcular a taxa de amortização de 4%, mas em 2023 ela vai estar isenta. Por isso, se faltam 3 ou 4 anos para o crédito terminar, vamos ver qual é o valor. Se for um valor baixo que eu tenho em poupança, eu aconselho a liquidar, a amortizar. Porque para que é que vamos estar a pagar mais juros, comissões, seguro de vida, se nós podemos despachar, ok? Portanto, quem tem essa possibilidade de ter um capital em dívida muito pequeno, o ideal é liquidar, ok? O segredo na nossa vida financeira é nós ganharmos juros, não é nós pagarmos juros. Nós temos que pagar o menos possível de juros e ganhar juros, investindo o nosso dinheiro, ok? Portanto, pagar juros não é sempre uma péssima opção, ok? Porque quando nós pagamos juros, nós estamos a dar dinheiro ao banco. São eles que estão a ganhar dinheiro, não somos nós. Nós não ganhamos dinheiro com isso. Acho que será possível passar de, acho que passei aqui uma pergunta, será possível passar de crédito de taxa fixa para taxa variável? É possível, nós podemos, mas isso tem que ser negociado com o banco, tem que se ver valores, portanto tem que ser mesmo caso a caso, ok? Depende também de qual foi a taxa fixa. Quem fez uma taxa fixa há uns anos atrás está com uma boa taxa. Quem quiser fazer taxa fixa agora está bastante difícil, ok? Está bastante difícil termos uma boa taxa. Por isso, se nós tivermos uma boa margem mensal, se tivermos um bom controle das nossas finanças, se tivermos poupança, o ideal será nós tentarmos aguentar aqui a taxa variável e não entrar em desespero e ir para a taxa fixa.
ok? Porque se vocês mudarem para a taxa fixa, vocês vão logo pagar mais 200 euros por mês, por exemplo, na maioria, ok? Portanto, não entrem em desespero, tá? Tenham paciência. Não sei se há mais alguma questão. Alguém quer partilhar se tem sentido, como é que a inflação tem afetado o seu orçamento? A contar alguma experiência? Eu vou dar só um exemplo pessoal meu. Eu regularmente negocio as minhas despesas até a exaustão, até os prestadores já não aguentarem mais o meu número de telemóvel, e faço isso de uma forma regular, consistente e quase pelo menos uma despesa por trimestre eu consigo reduzir. Portanto, se nós tivermos este foco de procurar sempre negociar sempre mais barato, de procurarmos termos interesse nas nossas finanças, nós conseguimos às vezes grandes reduções, ok? É importante nós assumirmos este papel de CEO da nossa vida, ok? Alguém quer partilhar alguma experiência, alguma dúvida? Vocês também no site do GPS Financeiro, vocês podem encontrar muitos artigos e tem alguns artigos sobre alguns temas do que nós falamos aqui. Portanto, se vocês tiverem algumas dúvidas, podem ir lá e também podem sempre mandar e-mail ou mensagem através das nossas redes sociais. E nós brevemente vamos anunciar o próximo webinar, estejam atentos, porque vai acontecer, ok? Portanto, muito obrigada pela presença de todos, espero que as informações tenham sido úteis para vocês, e desejo que realmente nós conseguimos todos enfrentar esta crise e toda esta turbulência que nós estamos a passar, ok? Portanto, muito obrigada a todos por me ouvirem, Deus vos abençoe a todos, ok? Muito obrigada. Muito obrigada.